Nossa experiência com esse conteúdo já envolve algumas décadas, quando eu estava em sala de aula conduzindo ensino e pesquisa na área de ciências biológicas. Eu tive o privilégio de escrever esta obra, algumas obras, esta daqui foi a minha mais robusta, é um livro de biologia celular e molecular. E neste livro, que foi editado e publicado em 1992, portanto, há mais de 3 décadas, na página 143, nós temos um capítulo sobre a bioquímica das vitaminas, e na página 207, nós temos um tema muito interessante que vai ser abordado com mais profundidade e atualidade hoje, na nossa apresentação, que é a toxicidade do oxigênio. Ou seja, desde essa época que esse assunto me inquieta. Na realidade, eu tive a oportunidade de, antes de publicar este livro, assistir uma apresentação na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, uma reunião anual da SBPC, com uma das maiores autoridades neste assunto, o professor doutor Etelvino Bechara, e ele me despertou a curiosidade sobre esse tema. Ele é um professor catedrático da USP, e desde essa época que eu estudo esse assunto. Então, quando nós começamos a nossa atividade com Herbalife, tanto consumindo os produtos como cuidando dos clientes, nós começamos a estudar mais, a miúde, esses temas relativos à nutrição humana. E esse livro me chegou às mãos exatamente no final da década de 90, e é do Dr. Kenneth Cooper. O Dr. Kenneth Cooper é um médico cardiologista norte-americano que desenvolveu um trabalho muito consistente de orientação de atletas de elite das Forças Armadas naquele país. E durante muitos anos ele teve muito sucesso com os seus programas de treinamento de condicionamento físico. É tanto que o seu sobrenome hoje se confunde com algumas atividades físicas, como vamos fazer um Cooper. E ele depois, pesquisando e evoluindo na sua atividade médica, ele descobriu que alguns desses atletas de elite estavam tendo algumas doenças crônico-degenerativas de forma muito precoce, quando associava o excesso de exercício físico sem uma nutrição adequada, sem uma suplementação direcionada para um efeito antioxidante protetor contra a produção dos radicais livres, que se exacerba quando você se excede na atividade física, nos exercícios físicos. E ele publicou essa obra que nós tivemos a oportunidade de ler na época, A Revolução Antioxidante. Então, o que é que nós vamos falar na nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre estresse oxidativo. Algumas pessoas já ouviram falar nesse tema, mas a maioria não tem uma noção clara, e a nossa meta aqui hoje, o nosso objetivo é esclarecer de forma didática esses assuntos e entregar para vocês muitas dicas práticas de como vocês podem se proteger. Então, do que se trata? É um desequilíbrio que ocorre entre a produção de radicais livres dentro do nosso corpo e a capacidade do organismo natural, endógena, de neutralizar esses radicais livres por alguns fatores. Os radicais livres, eles são gerados naturalmente como subprodutos do metabolismo celular ou como resposta a estímulos externos, como o estresse descontrolado, o tabagismo em qualquer quantidade, direta ou indiretamente, dietas hipercalóricas, comer em excesso, sobretudo alimentos ricos em carboidratos e gorduras, exposição excessiva à radiação ultravioleta, que é a principal fonte é a luz solar, ou a poluição ambiental, são alguns dos fatores que exacerbam a produção de radicais livres e levam ao estresse oxidativo. Então, quando esses compostos são produzidos em excesso, ou quando a capacidade antioxidante natural do organismo é insuficiente, eles podem causar danos aos componentes celulares, sobretudo as gorduras da membrana, as proteínas da estrutura celular como um todo e o DNA, que é onde está o código genético que controla grande parte da expressão e da estrutura e funcionamento das células. Isso leva a disfunções celulares, isso pode acarretar processos inflamatórios e envelhecimento precoce. Então, esse estresse oxidativo que resulta desse desequilíbrio está associado a diversas doenças crônicas não transmissíveis, as famosas DCNTs, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, o câncer, diabetes, doenças neurodegenerativas e a inflamação crônica.
Então, muitas pessoas não sabem que grande parte dessas patologias tem na sua etiogênese, ou seja, na sua origem, o problema do desequilíbrio entre os radicais livres e os antioxidantes. Agora, qual é a boa notícia? É que existem estratégias naturais para ativar o nosso sistema endógeno, natural, de defesa antioxidante, e também alguns nutrientes e compostos bioativos presentes em certos alimentos, que nós vamos comentar na aula de hoje, que podem nos auxiliar a reduzir esse famoso estresse oxidativo. Então, nessa introdução, eu gostaria de me reportar à mitologia romana e falar um pouco sobre o deus Janus, que é esse deus de dupla face, que tem uma face voltada para a luz e outra para a escuridão, uma face voltada para o futuro e outra para o passado, e é muito interessante a metáfora que nós podemos fazer aqui com a dupla face do oxigênio. O oxigênio ele nos proporciona a vida, pelo que vocês vão entender em detalhes na aula de hoje, mas, ao mesmo tempo, ele cobra um preço relativamente alto por nos dar essa oportunidade de viver. E vocês vão entender que preço é esse que o oxigênio cobra para nos dar a vida. Vamos começar, então, a nossa apresentação. Por que a respiração é tão importante? E do que é que se trata a respiração? Então, no nível maior, na estrutura do organismo, a respiração é um dos requisitos essenciais para a vida, porque é o processo em que os organismos aeróbios, ou seja, aqueles que dependem do oxigênio para executar o seu metabolismo energético, trocam oxigênio e dióxido de carbono com o ambiente, recebem oxigênio do meio e devolvem gás carbônico para esse meio. Então, a pergunta que fica aqui, que eu quero que todo mundo fique alerta, é: para onde vai esse oxigênio e qual é a sua principal função? E de onde vem esse gás carbônico? Por quê? É a segunda pergunta. Os humanos necessitam tanto de oxigênio para viver? Por que que quando a gente passa alguns segundos sem respirar, a gente tem aquela sensação de asfixia, sensação de sufoco? Na ausência do oxigênio, as células, elas produzem apenas quantidade muito limitadas de energia, como fazem alguns organismos, micro-organismos anaeróbicos, o que seria incompatível com a vida humana. Então, a primeira informação que eu queria que ficasse clara aqui para vocês é que o oxigênio nos dá a capacidade de extrair máximo de energia dos elementos que compõem a nossa alimentação, principalmente aqueles que fornecem calorias. E para onde é que tudo isso vai e onde é que tudo isso acontece? Na realidade, aquilo que você chama de respiração, quando você inala o oxigênio e exala o gás carbônico, aquilo é ventilação pulmonar. A respiração propriamente dita ela ocorre no nível celular. Nas mitocôndrias, principalmente, uma grande parte dos processos da respiração celular, e é basicamente o processo de extração de energia biologicamente utilizável pelo metabolismo celular a partir dos macronutrientes obtidos na alimentação. Então, que macronutrientes são esses? Como é que a mitocôndria funciona? E por que o metabolismo necessita de energia? Bem, aqui estão os 3 principais nutrientes que fornecem energia para o nosso corpo: as gorduras, as proteínas e os carboidratos. Nas seguintes proporções: 9 calorias por grama nas gorduras, 4 calorias por grama nas proteínas e 4 calorias por grama nos carboidratos. Significa que a gordura tem muito mais calorias. Tem mais do que o dobro da caloria da proteína e do carboidrato juntos pela mesma unidade de massa. Então, é daqui que vem a energia que nós precisamos para fornecer para o nosso metabolismo, que é o conjunto das reações bioquímicas que estão altamente interconectadas e que são responsáveis pela manutenção da vida do nosso organismo no nível celular. Então, aqui vocês estão vendo nesse gráfico uma quantidade imensa de reações metabólicas interconectadas, algumas delas consomem energia e outras fornecem energia. E tem uma substância que cria o elo entre aquelas reações que fornecem energia, a partir dos nutrientes, como nós falamos, e aquelas reações que absorvem energia e necessitam dessa energia para mover a vida na célula. Então, por que a respiração celular é tão importante? A respiração celular é o processo pelo qual as células produzem trifosfato de adenosina, ou ATP. Eu acredito que vocês já ouviram falar nessa sigla. Então, o ATP é a molécula
que transporta energia no interior das células de um organismo, de um ponto onde essa energia está sendo obtida pelos nutrientes, lá na respiração celular, lá nas mitocôndrias, para as diversas funções que necessitam de energia, como o pensamento, como a contração e o relaxamento muscular, como o transporte de substâncias através das membranas, tudo isso que exige energia para funcionar. Então, as células, elas não podem armazenar o ATP, portanto, o ATP ele é produzido e consumido no mesmo momento. Ele deve ser produzido continuamente, ou então o organismo morrerá. Então, gravem esse nome, trifosfato de adenosina, ATP. Aqui está a molécula do ATP em mais detalhes, e vocês estão vendo aqui que tem 3 grupos fosfatos ligados entre si, e essas ligações mais externas são ligações de alta energia. Então, quando um grupo fosfato desse é tirado da molécula de ATP, ela vira ADP, e aí libera energia que a célula vai consumir para determinadas funções metabólicas. Então, o ATP é considerado a molécula transferidora de energia nas células vivas. Agora, quais são os 2 principais combustíveis que vêm a partir da nossa alimentação, a partir da nossa dieta? O primeiro é a glicose, que é um carboidrato, que tem fórmula C6H12O6, e o segundo são os ácidos graxos, que derivam das gorduras ou lipídios. Aqui, no caso, nós estamos com a fórmula do ácido graxo, chamado ácido esteárico, que tem fórmula molecular C18H36O2. Para onde é que essas substâncias vão e o que é que vai acontecer com elas? Essas substâncias são degradadas no processo da respiração celular, dentro de uma lógica que eu queria resumir para vocês. Observe aqui, abaixo do nome respiração celular, que tem uma reação química acontecendo de uma maneira bem resumida. Tem a glicose, C6H12O6, reagindo com o oxigênio, sendo transformada em gás carbônico e água e liberando energia para a formação de 38 moléculas de ATP por cada glicose oxidada na respiração celular. Então, em que consiste a respiração celular? Basicamente, é a extração dos hidrogênios das moléculas combustíveis, faz que no final da respiração esse hidrogênio reaja com oxigênio e forme água. E o carbono e o oxigênio que não foi utilizado na reação é liberado sob a forma de gás carbônico. Em resumo, seria isso a respiração celular. Então, do lado esquerdo, nós temos os nutrientes combustíveis, principalmente carboidratos e lipídios, ou gorduras, junto com o oxigênio, liberando gás carbônico e água e transferindo essa energia para o ATP, que vai levar essa energia para os outros lugares da célula onde está precisando de energia. Só que essa reação ela não é 100% eficaz. De 2 a 5% do oxigênio que nós inalamos e que é utilizado pelas mitocôndrias escapa em formas reativas, chamadas de espécies reativas de oxigênio, e algumas dessas, eros, como são chamadas em bioquímica, eros de espécies reativas de oxigênio, se comportam como radicais livres, que nós vamos já explicar como eles funcionam. Portanto, as nossas mitocôndrias são a maior fonte de radicais livres no nosso corpo. As 3 principais espécies reativas de oxigênio são o peróxido de hidrogênio, também conhecido pelo nome popular de água oxigenada, o ânion superóxido e o radical hidroxila. O radical hidroxila e o ânion superóxido se comportam como radicais livres e são muito tóxicos, principalmente o radical hidroxila. Então, eu quero mostrar para vocês aqui agora, quimicamente falando, o que são os radicais livres. Denomina-se radical livre todo átomo ou molécula que possui um elétron ímpar em sua órbita externa, nessa última camada em torno do núcleo, o que torna esses elementos, esses átomos ou moléculas, extremamente reativos. Então, aqui do lado esquerdo, na ilustração, vocês veem um átomo equilibrado, com 2 elétrons laranjinhas na última camada, na chamada eletrosfera. E aqui do lado direito, com a caveirinha no lugar do núcleo, revelando que aqui temos um elemento que pode ser nocivo ao funcionamento da célula, está faltando ali um elétron. E esse elétron, esse átomo ou essa molécula chamada radical livre, ele vai procurar arrancar de moléculas da própria estrutura celular, desestabilizando essas moléculas e levando muitas vezes à destruição da célula. Esses radicais livres, eles têm uma vida média de milésimos de segundo, mas podem produzir reações biológicas extremamente lesivas.
Onde é que esses radicais livres atacam, principalmente? Atacam as proteínas, que é o componente mais abundante da nossa estrutura celular depois da água, atacam os lipídios, sobretudo nas membranas, tanto a membrana da célula como as membranas das organelas celulares, que vocês estão vendo aqui muito bem ilustrado, e no DNA, que tanto tem no núcleo da célula, como tem o próprio DNA das mitocôndrias. Então, a própria mitocôndria, ela, se não tiver controle sobre esses radicais livres, ela pode ter o seu próprio DNA prejudicado. Agora, vale aqui uma reflexão. Nós estamos em contato com o oxigênio desde que a gente surgiu como espécie. Na realidade, bem antes. Então, durante a primeira metade da vida do nosso planeta, não havia oxigênio na atmosfera. Estamos falando de bilhões de anos. O gás tão fundamental para a vida, como conhecemos, surgiu há 2,4 bilhões de anos. Então, as formas vivas que surgiram a partir daí, surgiram num ambiente com oxigênio. Então, houve, durante a evolução, um processo de adaptação. Não é diferente para o nosso corpo. Então, nós temos defesas internas, que são enzimas antioxidantes endógenas, naturais, produzidas pelas nossas próprias células, para quando o radical livre surge na mitocôndria, ele imediatamente é neutralizado. Então, existem 3 grandes enzimas na nossa bioquímica que cumprem esse efeito muito importante. A superoxidismutase, conhecida pela sigla SOD, a catalase, conhecida pela sigla CAT, e a glutationa peroxidase, conhecida pela sigla GPX. Vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Imaginem que aqui à esquerda eu tenho um radical livre que acabou de ser liberado pela mitocôndria, e à direita eu tenho a molécula do DNA. Como é que essas enzimas funcionam? Elas funcionam bloqueando e neutralizando os radicais livres em 3 etapas. Na hora que o superóxido, o ânion superóxido é produzido, a SOD, a superoxidismutase, neutraliza. Se ela não conseguir neutralizá-lo e ele virar peróxido de hidrogênio, a catalase vem em seguida. Se a catalase não conseguir agir sobre o peróxido de hidrogênio e ele se transformar em radical hidroxila, a GPX consegue neutralizar. Agora, se ela não conseguir neutralizar, o radical hidroxila é extremamente nocivo e ele vai atacar a estrutura do DNA. Por isso que essas enzimas trabalham de maneira tão eficaz e em sequência, para haver maior efetividade no processo. Só que tem um detalhe aqui importante. Essas enzimas, elas necessitam de cofatores, ativadores que vêm da nossa alimentação. O corpo humano não fabrica zinco, cobre, manganês e selênio. Só para citar aqui 4 exemplos de oligoelementos, ou seja, microminerais, que essas enzimas exigem que eles estejam presentes para que elas possam atuar dentro da sua função de neutralizar os radicais livres. Então, como a dieta da maioria das pessoas é pobre nesses elementos, então o próprio sistema endógeno não está funcionando tão bem. Mas se estiver tudo ok, o DNA será protegido. Essa é a sequência. Agora, o que pode levar à exacerbação da produção de radicais livres acima da nossa capacidade de defesa natural? É o tabagismo, é a luz solar, poluição, medicamentos, estresse, exercícios físicos excessivos e a alimentação desequilibrada, principalmente uma alimentação hipercalórica. Então, esses pontos aqui são pontos importantes de estilo de vida que estão sob nosso controle. Então, tanto a gente pode trabalhar para melhorar o nosso estilo de vida, para minimizar a produção de radicais livres e permitir que o nosso próprio corpo consiga se proteger, como nós podemos usar de recursos externos, que nós vamos comentar daqui a pouco. Então, temos aqui uma das obras mais importantes deste assunto, que o título é Radicais Livres em Biologia e Medicina, do Dr. Barry Hallowell. Ele é uma das maiores autoridades do mundo nessa pesquisa na área de antioxidantes e radicais livres, e ele foi quem criou a teoria do estresse oxidativo, que vocês podem perceber aqui na ilustração, que é muito fácil de entender. Quando a produção de radicais livres é produzida em quantidade maior do que a capacidade de defesa antioxidante natural, vai ocorrer o estresse oxidativo, vai ocorrer envelhecimento celular a partir de danos celulares que se acumulam, e isso pode gerar também doenças, além do envelhecimento precoce. Meus amigos,
Existem inúmeras patologias já pesquisadas na ciência biomédica que associam essas doenças ao estresse oxidativo. Então, vocês estão vendo aqui uma pleiade dessas doenças que começam aqui em cima de doenças cardíacas, doenças na pele, doenças nos rins, nas juntas, nos pulmões, no cérebro, no sistema imunológico, nos vasos sanguíneos e até doenças sistêmicas. E até os olhos podem ser afetados pelo excesso de radicais livres não neutralizados. Então, a solução que nós podemos lançar mão, além de melhorar a nossa qualidade de vida, adotando um estilo de vida mais ativo e saudável, é a utilização de antioxidantes exógenos. São aqueles elementos que vêm através da alimentação e que vão fornecer elétrons extras para que os radicais livres possam, recebendo esses elétrons, perderem a sua capacidade oxidante e perder a capacidade lesiva sobre a estrutura celular, evitando, portanto, o envelhecimento precoce e vários tipos de patologias associadas. Vamos aqui lembrar de uma experiência que todos aqui, acredito, já passaram em alguma época da sua vida. Quando você pega uma maçã, corta ao meio, come a metade, esquece a outra banda, daqui a pouco, quando você vai buscar, ela está escurecida. Esse é o efeito do oxigênio sobre a estrutura celular, atacando as estruturas celulares sob a forma de radical livre. E o limão está aqui por quê, do lado direito? Porque também já ouvimos falar, ou já experimentamos, que quando você corta a maçã e despeja limão, o sumo do limão recém-cortado em cima, esse processo de escurecimento derivado do estresse oxidativo, derivado do ataque dos radicais livres, é minimizado ou neutralizado, o que significa que no sumo do limão existem substâncias antioxidantes importantes e protetoras. Então, quais são esses antioxidantes exógenos e que nós podemos introduzir na nossa alimentação para aumentar a nossa proteção? Como vocês podem observar aqui, são as vitaminas, algumas vitaminas, eu vou mencioná-las, alguns minerais e os fitoquímicos, dentre outros compostos vegetais que podem bloquear os efeitos danosos dos radicais livres. Então, quais são os principais antioxidantes que vêm de fora, ou seja, que vêm da nossa alimentação? São as vitaminas A, C e E, são os minerais selênio, zinco, cobre e manganês, que a gente já explicou, que são fundamentais para ativar as enzimas naturais do nosso corpo, que têm ação protetora contra os radicais livres, e alguns fitoquímicos, principalmente os polifenóis, como o EGCG do chá verde, as isoflavonas da soja, a curcumina do açafrão, o resveratrol da uva e as antocianinas dos frutos vermelhos. Mas também os carotenoides, como o licopeno, o beta-caroteno, a luteína, a zeaxantina, são alguns exemplos de fitoquímicos que são de natureza antioxidante e que você pode encontrar em vegetais de cor amarelo e laranja. Eles são chamados de carotenoides de uma maneira geral. Foi feito um estudo na população brasileira, chamado Estudo Brazos, que evoluiu de um estudo inicialmente focado em osteoporose, deficiência de cálcio na alimentação da nossa população, mas depois eles ampliaram o estudo para verificar o grau de deficiência de micronutrientes de uma maneira geral, principalmente os micronutrientes com ação antioxidante. E concluíram que 90% da população brasileira tem deficiências para pelo menos 7 micronutrientes essenciais, que o corpo não fabrica e que obrigatoriamente tem que vir da alimentação, como cálcio, magnésio e as vitaminas D, A, C, E, K e B5. Então, nós temos aqui a proposta da suplementação nutricional proveniente de um produto do nosso portfólio chamado multivitaminas e minerais. Ele tem um componente muito rico do ponto de vista de micronutrientes e tem as 3 vitaminas, a vitamina A, C e E, que são vitaminas antioxidantes, como nós falamos. Vocês veem que as concentrações, pela forma como se recomenda utilizar o produto, de acordo com o rótulo, nós temos aqui uma porcentagem de atendimento das nossas necessidades bem elevada, e também temos aqueles micronutrientes, minerais, oligoelementos que nós mencionamos já nesta aula, como o zinco, selênio, o cobre e o manganês,
que são cofatores minerais para ativar as enzimas de defesa natural do nosso corpo. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui que é sobre o nosso cérebro. Embora ele represente só 2% do nosso peso corporal, este órgão pode consumir até 50% do oxigênio que nós expiramos, 30% das calorias que nós ingerimos e 25% da glicose que circula no sangue vai para este órgão nobre. Agora, o que é que eu quero chamar a atenção? É que pelo fato dele consumir praticamente a metade do oxigênio do nosso corpo, ele é onde se produz também a maior quantidade de radicais livres dentro do nosso organismo. Então, nós necessitamos de uma proteção contínua do nosso cérebro contra os radicais livres que são produzidos pela própria necessidade que tem as células cerebrais do consumo elevado de oxigênio para manter o seu metabolismo. E um dos nutrientes mais importantes para a saúde do nosso cérebro, que também tem propriedades antioxidantes, são os ácidos graxos ômega 3, que fazem parte da estrutura das membranas dos nossos neurônios, fazem parte da nossa bainha de mielina, que é um dos componentes mais importantes para a manutenção do funcionamento dos nossos neurônios, e que tem também inúmeras funções no nosso corpo. Mas as suas propriedades antioxidantes é que estão evidenciadas neste livro, no capítulo 19, como vocês podem ver aqui o título, Prevenção do Estresse Oxidativo pelos ácidos graxos ômega 3 no cérebro. E eu traduzi uma das conclusões desse capítulo, dizendo o seguinte: o aumento do consumo de ácidos graxos ômega 3 pode resultar na redução do estresse oxidativo e neuroinflamação devido à produção de 3 substâncias, chamadas de resolvinas, protectinas e maresinas, que têm ação neuroprotetoras. Portanto, o consumo de elevados índices de ômega 3 são necessários na nossa dieta para a gente manter uma saúde ideal do nosso cérebro. Então, nós temos aqui, dentro do nosso portfólio, um super produto chamado Herbalife Line, que contém ácidos graxos ômega 3 purificados e que tem uma ação impressionante no nosso metabolismo e, portanto, é um suplemento nutricional imprescindível. Agora, vamos falar sobre os nutrientes que vêm das plantas e que dão as cores desses vegetais que vocês estão vendo aqui no slide, que são lindíssimos. Os fitonutrientes ou fitoquímicos. São sinônimos, tá? Então, ao contrário dos nutrientes básicos, como proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais, os fitonutrientes não são essenciais, ou seja, o corpo não necessita deles para funcionar, mas se eles forem acrescentados na dieta, eles têm propriedades importantíssimas para a manutenção, para a promoção e manutenção da nossa saúde. Então, alguns cientistas preferem o termo fitoquímico ao invés de fitonutriente, mas podemos usar os dois termos que significam a mesma coisa. Então, os vegetais, quanto mais cores vivas eles possuem, mais ricos eles são em fitonutrientes ou fitoquímicos. Vocês estão vendo aqui alguns dos nomes dos fitoquímicos mais estudados e que têm suas propriedades biologicamente ativas publicadas na literatura científica. Agora, uma outra observação muito importante. Quanto menos agrotóxicos são utilizados em uma planta, mais fitoquímicos protetores ela terá que elaborar para se proteger das agressões biológicas naturais. O que significa que quando você consome produtos que vêm de agricultura orgânica, biológica, você tem uma riqueza muito maior desses fitonutrientes, desses fitoquímicos que a planta tem que produzir para se proteger naturalmente dos ataques biológicos naturais. Então, consumir uma grande variedade de alimentos vegetais, como frutas, verduras, nozes, sementes, grãos integrais e algumas leguminosas, como o feijão, pode diminuir o risco de doenças crônicas e promover a longevidade, principalmente pela ação desses fitonutrientes, desses fitoquímicos, que são altamente protetores da nossa saúde e que combatem o estresse oxidativo. Aqui um artigo científico de uma pesquisa bem ampla, que foram utilizados mais de 3.100 alimentos, entre bebidas, especiarias, ervas e suplementos utilizados no mundo,
3.100 fontes diferentes de alimentos de origem vegetal e animal, e a conclusão, olha que interessante, onde é que está a maior concentração de antioxidantes protetores? Os alimentos de origem vegetal contêm 64 vezes mais antioxidantes do que aqueles de origem animal. Por isso é que nós, nas nossas aulas, nos nossos conteúdos, nós promovemos tanto a importância de você ingerir menos produtos de origem animal e mais produtos de origem vegetal, pela sua saúde e pela sustentabilidade do planeta. Agora, aqui uma outra informação muito importante, que é o índice ORAC. O que é isso? É uma pontuação ou um score através de uma metodologia para você medir no laboratório a capacidade antioxidante de diferentes alimentos e suplementos. Como funciona isso? Preste muita atenção. Eles descobriram que as substâncias presentes nesses alimentos têm uma capacidade maior ou menor de neutralizar os radicais livres. Isso é medido por esse índice chamado de ORAC. E eles também perceberam nessas pesquisas que quanto mais você combina alimentos que têm cores diferentes, você potencializa a ação, muitas vezes, desses fitonutrientes e aumenta a capacidade antioxidante. Então, quanto maior o valor da ORAC, que é esse score, maior o poder do alimento em neutralizar os radicais livres. Então, entre os alimentos, os que possuem maior índice na escala ORAC, e que, portanto, têm maior capacidade antioxidante, são as frutas, as hortaliças, os temperos e as especiarias. E eu fiz aqui um levantamento para vocês nessa aula de alguns dos vegetais que nós podemos incorporar na nossa alimentação. Eu consumo esses vegetais regularmente na minha alimentação, com esse objetivo de aumentar a minha proteção celular e, ao mesmo tempo, desfrutar do prazer de degustar alguns deles. Então, vocês estão vendo aqui 12 opções de alimentos que contêm poderosos antioxidantes e índices ORAC elevadíssimos. Alguns deles vocês já devem consumir no cotidiano de vocês, mas outros nós recomendamos que vocês considerem em introduzir, porque tem propriedades extremamente salutares. Outra forma também de consumir antioxidantes são alguns frutos de médio e baixo índice glicêmico, e que são muito ricos em antioxidantes, e que nós podemos utilizá-los tanto comendo diretamente, como você pode utilizá-los na preparação dos seus shakes Herbalife. Então, uma das grandes vantagens do shake é a possibilidade de você misturá-lo com frutas, variando tanto o sabor, como aumentando seus benefícios nutricionais e funcionais. Então, você pode criar receitas deliciosas, combinando os sabores que já são maravilhosos dos nossos shakes com algumas dessas frutas e algumas desses vegetais para incrementar mais ainda suas propriedades nutricionais e funcionais. Aqui na nossa residência, nós temos um shake predileto de desjejum. O shake, a base é o chocolate, que a gente prepara com o Nutreve, que é o substituto mais saudável para o leite de vaca, e acrescentamos o pó de proteína. Mas depois, antes de terminar o preparo, nós adicionamos 4 ingredientes que são extremamente importantes para a nossa saúde pelos seus efeitos termogênicos e os seus efeitos antioxidantes, como o cacau, a canela, o café e o gengibre. Lembrar que, no caso do gengibre, é só uma pequena pitada, senão ele domina o sabor e fica muito difícil de você degustar. Um outro conceito importante para enfatizar aqui em relação ao nosso shake é que a forma de utilizar o shake está em equilíbrio com as teorias mais modernas da ciência sobre como a restrição calórica pode minimizar o estresse oxidativo e aumentar a nossa longevidade. A restrição da ingestão calórica reduz os níveis de estresse oxidativo e, consequentemente, os danos resultantes na estrutura celular, retardando as mudanças associadas à idade e aumentando o tempo de vida máximo em mamíferos, no nosso caso. Então, quando você substitui, por exemplo, 2 refeições diárias pelo nosso shake, que seria a metodologia para o emagrecimento, você tem aqui vantagens extraordinárias. Não só para promover o emagrecimento saudável, mas aumentar o teu status nutricional celular
e diminuir a entrada de caloria, o que automaticamente vai minimizar o estresse oxidativo. Então, quais são as 3 grandes vantagens de você utilizar o nosso shake? Primeiro, uma elevada densidade nutricional, ou seja, você consegue obter uma quantidade imensa de nutrientes essenciais por cada caloria ingerida. Déficit calórico, você promove a redução na ingestão de calorias diárias quando você faz a substituição de 1 ou 2 refeições principais. E ainda você tem um aporte adequado de proteínas completas, que vai garantir um melhor controle do seu apetite, vai garantir saciedade ao longo do dia, ativação metabólica e ainda proteção da estrutura muscular. Mas dentro do contexto da nossa aula, a grande vantagem aqui, primeiro, é a presença dos micronutrientes antioxidantes e o déficit calórico, que reduz o estresse oxidativo. E aqui eu quero passar para vocês uma informação muito interessante, que vem de uma literatura científica recente que eu tive acesso, que é o poder do chá preto, além do chá verde, como antioxidante. Porque muitas vezes você fala que o chá preto está aí para funcionar como energético, pelo funcionamento da cafeína que ele contém. Mas ele também possui antioxidantes poderosos. Polifenóis antioxidantes. Vocês estão vendo aqui 2 artigos científicos que eu trouxe para essa nossa aula. O primeiro, o chá e a saúde, estudos em seres humanos. E o segundo, as teoflavinas do chá preto e as catequinas do chá verde têm efeitos antioxidantes equivalentes. Então, as pesquisas demonstraram que as teoflavinas presentes no chá preto possuem a mesma potência antioxidante que as catequinas presentes no chá verde. E que a conversão das catequinas em teoflavinas durante a fermentação do chá preto, lembra-se que o chá preto ele vem da fermentação e da oxidação do chá verde. E as catequinas são transformadas em teoflavinas. Então, você tem o melhor dos 2 produtos nesse produto nosso, que é o Herbal Concentrate, que tem como componente principal o chá verde, mas também tem chá preto, e ainda tem malva, hibisco e cardamomo. É um produto simplesmente extraordinário. E aqui tem uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, na USP, falando sobre as propriedades biologicamente ativas do guaraná. O guaraná também possui catequinas poderosas, que têm efeito sobre as nossas enzimas antioxidantes, aquelas que eu citei no meio da aula, e outros marcadores de estresse oxidativos em indivíduos humanos saudáveis. Então, gravem essa informação. O guaraná não existe apenas para dar energia. Ele também contém poderosos antioxidantes. Quais são algumas das suas propriedades descobertas e publicadas nesse estudo? Primeiro, aumentar o poder antioxidante celular, combatendo diretamente os radicais livres. Segundo, protegendo o LDL colesterol de oxidação, portanto, minimizando processos ateroscleróticos. Terceiro, proteção de danos à molécula do DNA. E quarto, ativação das enzimas antioxidantes endógenas, naturais do nosso corpo, e também das enzimas que desintoxicam substâncias que, porventura, podem entrar no nosso organismo, que estão concentradas principalmente no nosso fígado. Então, tudo isso você tem como propriedades descobertas do guaraná. E nós temos um produto no nosso portfólio, que é o nosso querido NRG, que é feito do mais puro guaraná da nossa selva amazônica. Então, é algo que você também deve considerar consumir, pensando também nas suas propriedades antioxidantes. Então, amigos, para a gente concluir a nossa aula de hoje, eu queria fazer um resumo que vem desse artigo científico, cujo título é esse: Estratégias para prevenir a geração de estresse oxidativo. Tanto reduzir como prevenir, ok? Então, em primeiro lugar, evite comer demais, coma colorido, ingira mais vegetais, pelo que nós falamos, pela presença dos fitoquímicos, que são extremamente poderosos como agentes antioxidantes, e se você come menos do que você costuma comer, você vai ingerir menos caloria e você vai ter a oportunidade de produzir menos estresse oxidativo. E considere utilizar o nosso shake também com esse propósito, de promover uma restrição calórica sem comprometer a densidade nutricional.
Segundo, considere suplementar sua dieta com antioxidantes, principalmente as vitaminas, os minerais, e alguns fitoquímicos presentes em alguns chás, como nós falamos aqui hoje. Mantenha uma rotina de exercícios regulares e moderados, porque o exercício físico praticado de forma equilibrada, ele ativa as nossas enzimas endógenas protetoras, antioxidantes, mas praticado em excesso, ele tem o efeito contrário, ele aumenta o estresse oxidativo. Não fume de forma nenhuma e diminua a ingestão de álcool, uma estratégia também para a redução de estresse oxidativo. Reduza sua exposição aos xenobióticos. Xenobióticos são substâncias estranhas à nossa composição química, que vêm da própria civilização, ou seja, os seres humanos produzem uma quantidade muito grande de substâncias químicas e despejam essas substâncias na natureza. Isso aí está sob a forma de drogas, está sob a forma de poluentes, está sob a forma de agrotóxicos. Então, quanto menos você se expuser, melhor para a sua saúde e também para minimizar o estresse oxidativo. Use protetor solar quando for se expor ao sol em horários inadequados ou mais tempo do que o que é necessário para fabricar a vitamina D. Pratique meditação e respiração consciente como uma das estratégias mais poderosas para gerir bem o seu estado de estresse em determinadas situações. E, finalmente, durma com qualidade e quantidade suficiente para uma boa recuperação. Então, essas são as 8 estratégias para você reduzir ou prevenir a geração de estresse oxidativo. E aqui nós concluímos mais um momento saudável, dando parabéns pela sua participação, você que continua aqui conosco no Zoom e vocês também que estão aí no YouTube. E quero deixar essa mensagem do grande mestre Confúcio para que vocês reflitam. A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo uma vez possuído. E é disso que se trata o conteúdo das nossas apresentações. Não é apenas para você adquirir mais informação, mas para que você transforme essa informação em novas práticas, em novos hábitos, em novos padrões de comportamento, para que você produza novos resultados e, a partir desses novos resultados, você possa inspirar as pessoas com quem você convive. Então, sejam todos muito bem-vindos e, mais uma vez, parabéns pela sua participação.